Olá, pessoal. Em ciências, nós vamos estudar um pouquinho, continuando a ideia da respiração, os movimentos que o nosso corpo ele faz de inspiração e expiração, tá? Os pulmões são protegidos pela caixa torácica. Tem o desenho aqui da caixa torácica, tá? Abaixo deles há um músculo chamado de diafragma. Então, esse diafragma é o que faz o nosso movimento aqui do peito, do estômago, de inchar, encher de ar e esvaziar de ar, que é fundamental para a realização dos movimentos de inspiração. O que vem a ser, então, inspiração? Inspiração de ingerir. De ingerir, então, é quando o ar ele entra no nosso organismo. Então, quando nós respiramos o oxigênio, nós inspiramos o oxigênio, o ar ele adentra no nosso organismo. E expiração, podemos pensar no espirro, tá? O espirro a gente libera. Expiração. Então, é quando o ar ele sai do nosso organismo, tá? Analise a seguir a diferença nesses movimentos. Nós temos aqui a inspiração. O ar, ele entra pelo nariz e pela nossa boca. As costelas levantam e a caixa torácica se expande, tá? Então, se a gente respirar, pode fazer o treinamento. Nós ficamos aqui com a caixa torácica levantada, cheia, tá? E o diafragma contrai. Então, ele está sendo contraído. Quando a gente inspira o ar, o diafragma ele fica contraído, tá? Ele fica apertadinho. Esse é o movimento do ar de entrada e o diafragma contrai e abaixa. Quando a gente está inspirando, ingerindo a entrada do ar. Agora, a expiração é quando o ar ele sai do nosso organismo. As costelas abaixam e a caixa torácica se reduz. Então, quando a gente está com o ar preso, a gente fica com o peito cheio, levantado aqui, a caixa torácica, a costela levanta. Quando a gente expira, libera, a gente consegue esse relaxamento, tá? As costelas abaixam e a caixa torácica se reduz. O diafragma relaxa e se levanta. Então, o movimento do ar é de saída e o diafragma, ele relaxa. A gente observa isso. Se a gente prender a respiração por um tempo e depois soltar, a gente percebe que o corpo, ele relaxa, tá? Temos aqui um textinho informativo, saiba mais. Então, vocês vão ler esse textinho, tá bom? Tem aqui a imagem de uma pessoa, espirômetro, equipamento que mede a capacidade pulmonar. Então, é um exame que mede a capacidade da pessoa respirar, tá? Virando a página, nós temos um texto que fala sobre vendaval nasal. Se a gente olhar na imagem aqui, esse texto vai falar sobre o espirro, tá? Eu quero que vocês leiam esse texto para responder essas 3 questões. Primeira questão. Qual é a importância do espirro para o sistema respiratório? Então, no texto, vocês vão encontrar por que o espirro é importante para o sistema respiratório. A B. Que órgãos do sistema respiratório ajudam a filtrar o ar? Ajudam a purificar o ar. Então, vocês vão olhar no textinho quais os órgãos que ajudam a filtrar o ar. C. Grife no texto. Então, vocês vão fazer um sublinhado, grifar, pegar uma caneta ou lápis e grifar. Fazer um traçado embaixo. A localização dos músculos responsáveis pela respiração. Então, aonde eles se localizam, tá?
quais são esses músculos que são responsáveis pela respiração? Os músculos responsáveis pela respiração são o abdômen e o tórax. Então, vocês vão encontrar no textinho e grifar eles, sublinhar. D. Um espirro pode espalhar micro-organismos por uma área enorme. Pesquise e descubra a forma correta de proteger a boca e o nariz durante o espirro. Pessoal, esse daqui, pensando na doença que estamos vivenciando do coronavírus, quando a gente vai espirrar, para a gente não transmitir o vírus, no caso, se estivermos doentes, ou as pessoas que estão ao nosso redor, por meio das gotículas de água, tá? Das bactérias, nós temos que proteger o espirro. Então, vocês sabem como se protege o espirro. Você cobre o espirro com o cotovelo, tá? Se você colocar a mão, você tem que, assim que espirrar, lavar a mão, tá bom? Ou tem que cobrir o espirro para evitar que ele se espalhe as bactérias. Na página 9, eu vou fazer com vocês, tá? O exercício 3 e 4, tá bom? Ó, fala o seguinte. O esquema a seguir representa o caminho que uma pequena quantidade de oxigênio entra pelo nariz e percorre até que seja absorvida pelo sangue. Lembra que tem a imagem de um menininho lá que a gente já viu? O esquema sobre como passava o ar, o oxigênio, até chegar nos pulmões, tá? Então, é só para preencher, ó. Então, primeiro, o ar ele passa pelo nariz, depois ele vem passando pela faringe, tá? Depois pela laringe, depois vai passar pelo cano, que é a traqueia, e depois passando pelos brônquios, até que ele chega nos pulmões. Então, a 3, o esquema. O ar ele entra no nariz, passa pela faringe, depois na laringe, depois traqueia, depois nos brônquios, para depois chegar nos pulmões, tá bom? E o 4, sobre os movimentos de entrada e saída de ar do corpo humano. A inspiração, a entrada, e expiração, saída de ar. Então, é para a gente relacionar, ó. Letrinha A, inspiração. Letrinha B, expiração. Então, o primeiro, o ar rico em oxigênio. O oxigênio a gente inspira, a gente faz com que ele entre no nosso organismo, ou ele é liberado pelo nosso organismo? É expirado, é saída de ar. O oxigênio é entrada de ar ou saída de ar? Entrada de ar. Então aí, ar rico em oxigênio é letrinha A, inspiração, a gente ingere. Diafragma relaxado. Quando o diafragma relaxa, a gente está inspirando ou expirando? Expirando. A gente está liberando, a gente libera o ar e a gente relaxa, o diafragma relaxa. Então, o diafragma relaxado, letrinha B. Entrada de ar é na inspiração, letra A. Aumento do volume. Quando a gente ingere o ar, a gente absorve o ar, o oxigênio, a caixa torácica, ela aumenta. Então, é inspiração, na entrada de ar, letrinha A. Saída de ar, expiração, B. Diafragma contraído. Quando a gente inspira, ingere o ar, o diafragma fica contraído. Então, é na inspiração, letra A. Diminuição do volume da caixa torácica. Quando a gente está liberando o ar, a gente relaxa. Então, também a caixa torácica diminui. Torácica diminui. Então, é B, expiração. E ar rico em gás carbônico. Quando a gente libera, bem no início, a gente viu? A gente ingere oxigênio. Esse oxigênio trabalha no nosso organismo, nos dando energia, tá? E depois ele é expirado. O que a gente libera depois? Gás carbônico e gotículas de água, lembra?
Então, o gás carbônico é o ar da expiração, que a gente libera, tá? Então, a letrinha B. Pessoal, ciências para essa semana é isso. Abraço!